Olá, sou o professor Luciano e vou ministrar a vocês a matéria de desenho arquitetônico. O nosso assunto hoje é instrumentos e materiais de desenho. Desde suas origens o homem comunica-se através de grafismos e desenhos. As primeiras representações que conhecemos são as pinturas rupestres. Em arquitetura, o desenho é a principal forma de expressão. É através dele que o arquiteto e o projetista exterioriza as suas criações e soluções, representando seu projeto. O desenho começou a ser usado como meio preferencial de representação do projeto arquitetônico a partir do Renascimento. Esses desenhos podem ser realizados sobre uma superfície de papel, dentro de pranchas, na maioria das vezes sulfite, papel manteiga, vegeta ou computador. Do modo convencional, são executados sobre pranchetas, com uso de réguas, esquadros, lapiseira, compasso, caneta de nanquim. A execução de desenhos de arquitetura no computador em geral exige a operação programas gráficos do tipo CAD que normalmente demandam um hardware robusto. Existem, no entanto, diversos outros softwares de CAD para arquitetura. A maioria deles nem sempre é capaz de ler e escrever arquivos no formato DWG. Além de programas CAD destinados ao desenho técnico de uma forma geral, como o AutoCAD e o MicroStation, também existem softwares designados especificamente para o trabalho de projeto, como o ArchiCAD, o ArchiStation, o Vectorworks, o Revit, entre outros. Leiam a apostila, façam os exercícios e até a próxima. Olá, esta é a nossa segunda aula de desenho arquitetônico. Hoje falaremos sobre descrições e usos esquadros, régua tetanígrafo e régua paralela. O desenho técnico é a linguagem universal que fornece todas as informações necessárias à construção e montagem dos objetos. O desenho técnico é capaz de apresentar informações complementares sobre a forma e dimensões dos projetos. A leitura do desenho técnico é a visualização mental da forma e das dimensões através dos desenhos apresentados. Esquadros é o conjunto de duas peças de formato triangular-retangular, uma com ângulos de 45º e outra com ângulos de 30º e 60º, obviamente, além do outro ângulo reto, 90º. São denominados de jogo de esquadros quando são de dimensões compatíveis, ou seja, o cateto maior do esquadro de 3060 tem a mesma dimensão da hipotenusa do esquadro de 45. Não use o esquadro com marcadores coloridos. Mantenha-o limpo com uma solução diluída de sabão neutro e água. Não utilize álcool na limpeza, que deixa o esquadro esbranquiçado. 5. Régua T é um instrumento próprio para desenho técnico. Assim como a régua paralela é uma régua utilizada para apoiar o esquadro ou para traçar linhas paralelas quando apoiada N. Na mesa de desenhos, possui em média 80 cm e normalmente é de madeira com detalhes em acrílico. O tecnígrafo é um equipamento que substitui o conjunto régua T e esquadros, destinada ao traçado de linhas horizontais paralelas entre si no sentido do comprimento da prancheta, e a servir de base para o apoio dos esquadros para traçar linhas verticais ou inclinadas. Bom pessoal, termina aqui a aula de hoje. Leiam a apostila, façam os exercícios e até a próxima. Olá, sou o professor Luciano e vou ministrar a vocês a matéria de desenho arquitetônico. O nosso assunto hoje é instrumentos e materiais de desenho. Desde suas origens o homem comunica-se através de grafismos e desenhos. As primeiras representações que conhecemos são as pinturas rupestres. Em arquitetura, o desenho é a principal forma de expressão. É através dele que o arquiteto e o projetista exterioriza as suas criações e soluções, representando seu projeto. O desenho começou a ser usado como meio preferencial de representação do projeto arquitetônico a partir do Renascimento.
Esses desenhos podem ser realizados sobre uma superfície de papel, dentro de pranchas na maioria das vezes sulfite, papel manteiga, vegeta ou computador. Do modo convencional, são executados sobre pranchetas, com o uso de réguas, esquadros, lapiseira, compasso, caneta de nanquim. A execução de desenhos de arquitetura no computador em geral exige a operação programas gráficos do tipo CAD que normalmente demandam um hardware robusto. Existem, no entanto, diversos outros softwares de CAD para arquitetura. A maioria deles nem sempre é capaz de ler e escrever arquivos no formato DWG. Além de programas CAD destinados ao desenho técnico de uma forma geral, como o AutoCAD ou MicroStation, também existem softwares designados especificamente para o trabalho de projeto, como o ArchiCAD, o ArchiStation, o Vectorworks, o Revit, entre outros. Leiam a apostila, façam os exercícios e até a próxima. Olá, hoje é a nossa terceira aula e falaremos sobre prancheta, régua comum com passos, lápis e grafite. Prancheta é um suporte portátil usado para fazer desenhos de projetos em geral, arquitetura, instalações, mesa de desenho ou estirador, estrutura entre outros. Para cobrir pranchetas, normalmente pode-se usar o seguinte: 1. Coberturas de vinil, que fornecem uma superfície de desenho suave e uniforme. Furos de alinhamento e cortes ficam naturalmente encobertos. 2. Revestimento e fórmica ou material resistente similar, sem imperfeições de superfície. Régua comum, instrumento de madeira, marfim, celuloide, metal etc., de superfície plana e arestas retilíneas, próprio para traçar linhas retas. Compassos para circunferência. O lápis comum de madeira e grafite também pode ser usado para desenho. O lápis deve ser apontado, afiado com uma lixa pequena e, em seguida, ser limpo com algodão, pano ou papel. O lápis comum de madeira e grafite também pode ser usado para desenho. O lápis deve ser apontado, afiado com uma lixa pequena e, em seguida, ser limpo com algodão, pano ou papel. Os lápis são classificados por número e por letras. Por exemplo, H é lápis duro e B é macio. Lapiseira tradicional. Devido ao seu grafite relativamente espesso, ela facilita o traçado de diversos pesos de linhas nítidos. Lapiseira mecânica utiliza uma mina de grafite, que não necessita ser apontada. Ela é utilizada para o traçado de linhas nítidas e finas se você girá-la suficientemente. Enquanto desenha, bom pessoal, leiam a apostila, façam os exercícios e até a próxima. Olá, hoje é a quarta aula de desenho arquitetônico. Hoje falaremos sobre borracha, transferidores, curvas francesas ou pistoletes. A borracha natural é o produto primário da coagulação do látex da seringueira. Hoje, a borracha sintética, concorrente do elastômero natural e outras derivadas do petróleo. Tanto uma como outra tem como polímero fundamental o poliisopreno. A diferenciação se dá por adição de pigmentos e processos de vulcanização com graus distintos. Transferidores. Transferidor é um material muito usado para medida e marcação de paredes. É composto basicamente por uma escala circular, ou de seções de círculo. Seu uso é diversificado, tendo emprego em educação, matemática, engenharia, topografia, construção e diversas outras atividades que requeiram o uso e a medição de ângulos. Os fixos. Transferidor de tricentésimo sexagésimo. Transferidor de centésimo octogésimo. Transferidor de nonagésimo. Móveis. Transferidor de ângulo com ou sem relógio. Cabe notar que os transferidores podem marcar os ângulos não somente em graus, mas também em milésimos. Existem diversos modelos de transferidores com aplicações em aeronáutica, astronomia, escolar, engenharia, navegação, topografia, trigonometria. A curva francesa é um gabarito com vazados curvos, combinando diversos raios.
Antes do surgimento do computador gráfico, mais especificamente do desenho vetorial, as curvas francesa eram usadas em diversas áreas. No desenho arquitetônico, no design gráfico para arte finalizar logomarcas, por exemplo, e também no desenho tipográfico. Chegamos à nossa quinta aula de desenho arquitetônico. Falaremos sobre caneta para uso de tintas normógrafo, gabaritos. Canetas esferográficas ou esferográficas são um tipo de caneta cuja tinta umedece uma esfera rolante que desliza sobre a superfície. Na evolução da caneta, o uso de uma esfera na ponta possibilitou um avanço que popularizou o uso deste instrumento de escrita e substituía com vantagem a caneta tinteiro. Com a invenção da caneta, as pessoas passaram a escrever cartas, postais e livros. Hoje em dia a caneta é usada nas escolas para escrever apontamentos e fazer testes. O normógrafo é um instrumento auxiliar para desenho. O tipo mais comum é o normógrafo para desenho de caracteres, porém há outros destinados ao desenho de formas geométricas. Pode ser uma régua vazada através da qual se desenham as letras e números, ou então uma régua com sulcos no formato dos caracteres, que são transferidos para o papel através de um I. Um instrumento denominado de arranha para normógrafo. O normógrafo do tipo sulcado é utilizado principalmente para desenho técnico e era muito utilizado nos escritórios de engenharia e arquitetura antes da popularização da computação gráfica e dos sistemas CAD para a representação de legendas e letreiros. G. Terreno. O contorno do edifício que vai ser construído. O gabarito é feito a partir da planta do piso. Até a próxima! Olá, hoje é a sexta aula de desenho arquitetônico. Falaremos sobre tinta indeleável, papéis e pranchas. Tinta indelével que não pode ser apagado, durável. O papel é um material constituído por elementos fibrosos de origem vegetal, geralmente distribuídos sob a forma de folhas ou rolos. Tal material é feito a partir de uma espécie de pasta desses elementos fibrosos, secada sob a forma de folhas, que por sua vez são frequentemente utilizadas para escrever. Existem vários tipos de papéis utilizados para o desenho técnico de arquitetura. Os formatos e a gramatura podem variar de acordo com cada fabricante. Canson 140-200 GM2 ideal para desenho artístico, folha grossa, em blocos, folhas avulsas e outros. Sulfite 50-160 GM2 ideal para desenho a lápis e croquis, sem transparência, em blocos, folhas avulsas e em vários formatos. Manteiga ideal para croquis, com boa transparência, em blocos, folhas avulsas e em vários formatos ou rolo. Vegetal ideal para projeto final, com ótima transparência, em blocos, folhas avulsas e em vários formatos ou rolo. Leiam a apostila, façam os exercícios e até a próxima. Olá, chegamos à nossa sétima aula de desenho arquitetônico e hoje falaremos sobre sétima aula de desenho arquitetônico, escala, utilização e tipos. Como vimos, os desenhos para as construções são elaborados em pranchas, isto é, folhas de papel com dimensões padronizadas, por norma técnica, onde o espaço utilizável é delimitado por linhas chamadas de margens. Uma prancha A4, por exemplo, tem 21 cm de largura por 29,7 cm de altura e espaço utilizável de 17,5 cm de largura por 27,7 cm de altura. Desta forma, se tivermos que desenhar a planta, o corte e a fachada de uma edificação, nesta prancha, esses desenhos deverão estar em escala.
Um dos fatores que determina a escala de um desenho é a necessidade de detalhe da informação. Normalmente, na etapa de projeto executivo, quando os elementos da construção estão sendo desenhados para serem realmente executados, como por exemplo, as esquadrias, portas, janelas, etc., normalmente as desenhamos o mais próximo possível do tamanho real. 1,21 e 25, ampliações de banheiros, cozinhas ou outros compartimentos. 1,50 é a escala mais indicada e usada para desenhos de plantas, cortes e fachadas de projetos. De grandes projetos, plantas de situação, localização, topografia, paisagismo e desenho urbano. 500 e 1000, planta de localização, paisagismo, urbanismo e topografia. 2001, 5000, levantamentos aerofotogramétricos, projetos de urbanismo e zoneamento. Simples. À medida que a produção dos desenhos acontece, a escolha fica cada vez mais acertada. Até a próxima! Olá, esta é a 8ª aula de desenho arquitetônico e hoje falaremos sobre grandeza representativa da escala, figuras geométricas, arte e arquitetura. Temos alguns elementos comuns a todos os regimes daquele período: a monumentalidade, a propaganda do Estado, a compacidade. A monumentalidade foi trabalhada de diversas maneiras de modo a impor a grandeza do regime, ao mesmo tempo pela grandiosidade e pela opressão representada pela escala desumana. Nem sempre o que estamos vendo pode ser reproduzido no papel em tamanho real. Muitas vezes precisamos reduzir o tamanho real, caso contrário, o objeto vai aparecer deformado. A base para a maior parte do desenho arquitetônico é a linha, destacar linhas, traços. Esses detalhes fazem diferença em um projeto ou desenho. Figuras geométricas são figuras planas e não planas, ou seja, espaciais. São os paralelepípedos compostos de retângulo, são os cubos compostos de quadrados. As espaciais elas ficam apoiadas também, MS apoiadas com um conjunto de figuras. As espaciais todas ficam em pé, elas não ficam deitadas como as planas. Nas figuras geométricas tem vértices, arestas e faces, mas a esfera não tem, porque ela é redonda. Podemos citar polígonos, trapézio, paralelogramo, retângulo, quadrado, losango, paralelepípedos e cilindros. Leiam a apostila, acessem o AVA e até a próxima. Olá, chegamos à nossa última aula de desenho arquitetônico e hoje falaremos sobre cálculo de área. Imagine a seguinte situação: aproveitando uma promoção de uma loja de materiais para construção, uma família resolve trocar o piso da sala de sua residência. Sabem também que o ladrilho desejado é quadrado, com 25 centímetros de lado. Quantos ladrilhos serão necessários para ladrilhar o piso da sala inteira? A área é a denominação dada à medida de uma superfície. Na situação acima estamos nos referindo às áreas da sala e do ladrilho. Denominamos de triângulo a um polígono de 3 lados. A letra H representa a medida da altura do triângulo, assim como letra B representa a medida da base. A área do triângulo será metade do produto do valor da medida da base, pelo valor da medida da altura. Com H representando a medida da sua altura e com B representando a medida da sua base, a área do paralelogramo pode ser obtida multiplicando-se B por H. Se você dispuser do valor das medidas H e B, você poderá utilizar a fórmula do paralelogramo para obter a área do losango. Bom pessoal, este é um assunto um tanto amplo, mas você poderá se aprofundar mais sobre o assunto na nossa biblioteca física. Um abraço e sucesso a todos!